gente fica mais inteligente. Preguiça sabe lá como somos estudar. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Depois vamos brincar. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Depois vamos brincar. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Depois vamos brincar. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Depois vamos brincar. Vamos estudar. Pessoal, boa tarde. Todos me escutam? Escutam bem? Desculpa um pouco o barulho de fundo. Tem uma impressora que está terminando aqui uma impressão. Então vai ficar um chiadinho aí perturbando a gente. Vamos lá, o pessoal está chegando. Vamos lá, vamos ver a entrega do documento de projeto para amanhã. Nós tivemos uma... sim, com certeza, Zé. Seguinte, eu ia até propor... Nós vamos, acho que, adiar bastante as nossas datas de submissão, porque a rigor o que acontece? Eu estou fazendo uma coisa que eu não estou fazendo de fato, né? Mas a proposta do curso era uma avaliação continuada ao longo de todas as entregas das tarefas. Só que eu não posso fazer avaliação, eu não estou habilitado ainda pela diretoria para executar qualquer metrificação ainda com vocês. Isso está em breve de acontecer, tá? Acho que deve agora na próxima semana, ou já na semana a seguir, né, meados de maio, a gente deve estar habilitado para essa finalidade, poder fazer algum tipo de avaliação de fato. Então, é o seguinte, eu não quero relaxar também demais para que vocês até esqueçam da nossa disciplina, mas de fato os prazos eles vão ser bastante flexibilizados, ok? Então, turma, vamos lá? Vamos se preparar. Deixa eu mostrar para vocês o que nós vamos trabalhar hoje. Eu pedi, mandei um e-mail para vocês ontem, para que vocês se preparassem, na medida do possível para hoje, para instalar no computador de vocês alguns softwares que nós vamos vir a usar de forma frequente no curso até o final do semestre, que são o GNU Octave, tá bom? Mas também o MATLAB. O MATLAB tem uma notícia relativamente boa, porque a universidade conseguiu uma liberação das licenças para todos os alunos, funcionários e professores e docentes, tá bom? Mandei para vocês lá uma notícia a respeito e, inclusive, ontem teve um curso que foi pago pela Open Lab. Infelizmente, eu não pude participar porque estava aula no mesmo horário. Talvez alguns de vocês também tinham aulas, mas o MATLAB é uma ferramenta que é bastante completa para se fazer análise de tudo, tá bom? Desde simulações de sistemas elétricos de potência até as análises de sinais e sistemas, que é o que essa disciplina vai se enfocar agora no final, tá bom? Então, quem por acaso conseguiu instalar o MATLAB, pôde instalar o MATLAB, nós podemos fazer uso dele até o final do curso, mas desculpa, não é só a única ferramenta, podemos usar o Octave e outras ferramentas de simulação paralelas, tá legal? Turma, de qualquer forma, hoje o nosso programa é trabalhar com a finalização de filtros analógicos. Na aula passada eu motivei vocês a respeito de para que eles servem, né? Falei um pouco da teoria da teoria da amostragem, o problema do recobrimento, mas a gente não fez nenhum projeto em si. Então, nessa aula de hoje, eu vou ensinar vocês as etapas de projeto, especificação e implementação de filtros analógicos. E na sequência, nós já vamos começar a falar um pouco do mundo da digitalização, dos sistemas de tempo discreto, que, num passado distante, a disciplina de processamento digital de sinais até se prestava a dar essa introdução, mas eu estou sabendo que, ultimamente, eles não estão conseguindo, então acho que eu vou ter que fazer eu mesmo uma introdução a vocês de sistemas de tempo discreto. Nós estamos chegando perto do final do curso, nós temos mais ou menos 3, 4 aulas para o final, pelo menos 3 aulas estão bastante bem delineadas. Aula que vem, que vai ser praticamente de sistemas discretos, depois as últimas 2 aulas sobre algoritmos de processamento digital de sinais para calcular fasores, tá? Transformada discreta de Fourier principalmente, tá legal? Então, se ninguém tiver nada contra, vamos dar prosseguimento, tá bom? A nossa aula de hoje. Vamos lá. Deixa eu ver só como é que tá as coisas de fundo aqui. Deixa eu ver
ver se vai dar certo. A minha impressora ainda tem pelo menos 10 minutos de chiadeira. Tá um pouco alta aqui o busca de fundo. Legal. Vamos nessa. Então, pessoal, na aula passada a gente estava falando de sistemas de tempo, filtros analógicos. Filtros analógicos. Porque só estou com um probleminha técnico aqui no meu. Agora sim. Vamos lá. Pra cá. Vou deixar a janela aqui do chat aberta para ver vocês xingando. Todo mundo me escuta? Vamos lá, pessoal. Uma presença aqui. Aê, beleza. Boa tarde, boa tarde. Bom, recomendo a vocês, assistam Ferris Bueller Day Off no Netflix, ou Curtindo a Vida Doidado. E vejam como é que o professor faz chamada no filme, tá bom? Clássico, também acho. Então, turma, recapitulando um pouquinho do que a gente estava vendo na outra aula. Então, acho que estava claro para todos nós, né, que a gente estava trabalhando com os nossos filtros analógicos, né, falamos dos nossos IEDs, e lá dentro do IED em si, a gente estava interessado em saber a cadeia de processamento das informações para que o equipamento pudesse fazer alguma coisa com esses dados, né? Os dados analógicos, os dados digitais. Então, esse é o nosso enfoque da disciplina, é o IED, e a gente estava trabalhando principalmente com o processamento analógico das informações que vinham tanto pelos TPs, tá bom, quanto pelos TCs, tá legal? E que iam para dentro do dispositivo, para que ele pudesse atuar em cima das chaves e disjuntores. Vimos um pouco do condicionamento, vimos um pouco da proteção, vimos um pouco da filtragem, e aqui é o lugar que nós vamos nos enfocar hoje, para vocês entenderem como isso é feito. E por que isso é relevante para vocês? Você podia comprar o equipamento e falar assim, tá bom, é do jeito que é, ponto final. Mas ele, como eu falei no final da aula passada, é responsável por uma boa parte do atraso no processamento da informação. E atraso, para nós, é a coisa que é mais importante para a gente contemplar. Quanto tempo demora para a informação chegar dentro do processador? O processador está aqui, tá? O microcontrolador ainda está aqui para o lado de cada digitalização, né? Isso aqui já pode ser até um microcontrolador moderno. Alguns microcontroladores têm um conversor ADC embutido, mas, perdão, olha só. Tudo isso daqui é responsável por criar atrasos. Esse atraso aqui é bastante desprezível, é muito pequeno, mas o do filtro analógico, tá bom? Então esse aqui é um atraso bem pequenininho. O do filtro analógico, por outro lado, o atraso é bastante elevado. Então vamos trabalhar com ele. Falei para vocês, a maior parte dos nossos filtros, como elas têm que atacar a questão do teorema da amostragem, né? E atentar para a frequência de amostragem, e principalmente, derivado da frequência de amostragem, a frequência de Nyquist. Então, vamos lá. Aqui a gente sabia que os nossos dispositivos eles digitalizariam as informações a cada tantos hertz, né? E existe um cara importante que é o FA/2, metade da frequência de amostragem. A gente precisa garantir que o espectro ele esteja contido nesse intervalo de frequências para que não haja o recobrimento. Então, o recobrimento, né, que a gente viu, o aliasing, recobrimento, ele até é tolerável, tá bom? Eu posso deixar ter aliasing, tá? Mas é preciso garantir que a informação numa dada frequência esteja
intacta. Ele até, o recobrimento pode atrapalhar, gerar problemas em outras frequências, mas aquela que eu tenho interesse, ela deve ser preservada. E aí, vamos lá, atendendo já ao anseio de alguns, comentei na aula passada, né? Qual é a frequência? A frequência de interesse em sistemas elétricos de potência. Então, a pergunta, lógico, sempre é capciosa, né? Não se esqueçam, todo engenheiro ele vai responder sempre de um jeito bastante, não vou dizer assim, em cima do muro, mas ele vai dizer, depende. Mas, em geral, o que a gente pode afirmar é que as grandezas em 60 Hz, né, quando eu estou trabalhando em regime permanente senoidal, são de interesse, mas o caso comum é as frequências não é uma só, é um range, né, uma faixa, vamos botar em português, uma faixa entre pouco menos de 60 Hz, então vamos colocar 50, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui, tá? 50 até algumas ordens de harmônica de 60 Hz. E, sei lá, depende se é trifásico, se é monofásico, isso pode variar um pouquinho, mas eu vou colocar aqui alguns números interessantes, vou colocar, por exemplo, até a 15ª harmônica de 60 Hz, são faixas de interesse. Professor, por que você não colocou exatamente 60 como o limite inferior da faixa de interesse de frequências do nosso sistema, dos nossos filtros, né, dos nossos equipamentos? Porque a gente sabe que a frequência no sistema elétrico, ela balança, ela se altera ao longo do tempo. Ele não se altera muito, é pouco, tá bom? Ele trabalha os 60 Hz nossos com uma faixa muito estrita de variação, mais ou menos 0,8 Hz para cima e mais ou menos 0,5 Hz para baixo. Então é desde 59,5 até 60,8. Por que eu estou falando 50? Porque em alguns casos, principalmente quando você está em barras de usinas hidrelétricas, locais onde tem geração, por causa de transitórios na rede, a frequência pode cair sim instantaneamente, e eu preciso observar. E então não é incomum a gente falar de frequências baixas, até menor do que 50 Hz, tá? Eu já vi equipamentos que trabalham com sistemas isolados que eles são preparados para responder a sinais senoidais desde 30 Hz, tá bom? Até uma certa faixa superior, tá legal? Então aqui eu coloquei um exemplo da faixa que a gente tem interesse. Agora, por que eu só coloquei 15ª harmônica? Né? Bom, isso de novo, depende. Hoje em dia, as nossas cargas elas estão mudando muito de cargas lineares, tá bom? Que são impedância constante, para cargas do tipo corrente constante, potência constante, mas principalmente ainda não lineares. Ou seja, você coloca o sistema senoidal puro e ele te responde com correntes que não são apenas naquela frequência fundamental. Ele polui harmonicamente, gerando outras componentes em outras frequências. E isso está ficando cada vez mais popular por causa da predominância de equipamentos com eletrônica de potência. Então, seu computador aí está na sua mesa, nos dando prazer da sua presença na nossa aula, ele está lá consumindo energia elétrica da rede em 60 Hz, mas às vezes, por causa de um design não muito eficiente da sua fonte de alimentação, ele consome energia fundamental em 60 Hz e devolve, tá bom? Não é bem devolve, ele é submetido àquela tensão e ele puxa uma corrente, ele demanda uma corrente que não é só aquela fundamental, tem componentes harmônicas, e o problema dessas correntes harmônicas é que elas geram quedas de tensão harmônicas e aí eles acabam criando problemas para os equipamentos nas vizinhanças desse seu equipamento poluente, tá bom? A gente trabalha nos sistemas elétricos para fazer com que a qualidade de energia seja tal que esses efeitos não sejam prejudiciais para o seu serviço, tá? Para que os equipamentos se prestem a trabalhar como sempre se propuseram a fazer. Isso aqui tem até uma disciplina à parte, Laboratório de Eletrônica de Qualidade de Energia, que vocês vão ver lá para o 5º ano de vocês, tá bom? No pé. Vamos voltar para a nossa história. Então, nossos filtros, eles têm que trabalhar nessa faixa aqui que eu comentei, né? Uma faixa de interesse. E
daqui vem a ciência de como a gente, então, escolhe o filtro, né? Então, como escolher. A palavra melhor para engenheiros não é escolha, é projeto, ou projetar um filtro analógico, tá bom? Basicamente, a gente trabalha com 3, 4 etapas. A primeira delas é aquela que é o motivo da nossa próximo slide, uma especificação. Depois dessa especificação, a gente faz um projeto inicial. Depois de fazer esse projeto inicial, a gente faz uma aproximação. E depois de aproximar, a gente faz uma análise para ver se a gente atendeu à especificação original, tá bom? E se por acaso não atendeu, a gente faz um refinamento do projeto, uma nova aproximação, uma nova... Ah, faltou uma etapa aqui, ó. Antes da aproximação, uma parte importante, que é a implementação. Porque se é um filtro analógico, eu vou implementar com PIOPs, com circuitos eletrônicos, né? Então, essas etapas todas elas estão em cadeia, né? Elas estão em sequência. De aproximar, a gente implementa, implementar, a gente analisa. Então, isso aqui, ó, vocês podem notar, é um processo que é bastante iterativo, tá bom? Não necessariamente com a especificação que uma vez eu fiz, eu já tenho um projeto consagrado. Eu preciso fazer várias iterações até conseguir atender aquilo que eu preciso. Por quê? Porque, principalmente, essa especificação, ela considera um filtro ideal. Filtro ideal. E a implementação nossa, ela é um filtro real. Então, é esse contraste aqui, ó, entre mundo ideal e real, que os componentes eletrônicos têm tolerâncias, eles têm imperfeições, os circuitos elétricos estão submetidos a fenômenos não só daqueles que a gente está esperando, que faz com que o projeto nunca seja perfeito na primeira etapa, você precisa refinar ele várias vezes. Essa disciplina, antigamente, ela gastava muito tempo, quase 3, 4 aulas, justamente ensinando essas etapas finais aqui de aproximação e implementação. Fortuitamente, para a sorte de vocês, modernamente, vários fabricantes de componentes eletrônicos fizeram softwares heurísticos que são gratuitos, que fazem toda essa etapa online, digitalmente, sem que a gente precise fazer na mão o processo iterativo de aproximação e implementação, tá bom? Então vamos começar o primeiro tópico, a especificação. Como que eu trabalho a especificação de um filtro? Então, um filtro, ele primeiro tem que ser dito qual que é a função dele, né? Se ele vai ser um filtro passa baixa, se vai ser um filtro passa alta, se vai ser um filtro passa faixa, ou um filtro, que ele é o contrário do passa faixa, chamado rejeita faixa. Então, essa é a primeira escolha que alguém tem ao especificar um filtro. Eu preciso escolher um deles. Para o propósito nosso, agora que nós estamos falando da disciplina do anti-aliasing, o anti-aliasing, né, o filtro anti-recobrimento, que garante lá o critério de Nyquist, o passa-baixa é o mais apto, é o mais interessante para nós. Mas desculpa, não é para vocês bitolarem que em sistemas elétricos de potência só se usa passa-baixa. Mentira. A gente usa muito passa alta, usa muito passa faixa e rejeita faixa em outros tipos de análise, que não às vezes apenas ficar tentando pegar a fundamental de um sinal. Para vocês terem uma ideia, existe um fenômeno bonito pra caramba no Sistema Interligado Nacional, tá bom? No SIM, né? No Sistema Interligado Brasileiro, que os geradores elétricos, quando eles estão ligados, né, na nuvem de linhas de transmissão e cargas e outras gerações, eles trocam energia, tá bom, pelo sistema, e eles fazem com que as potências, né, a potência ativa, por exemplo, a gente gostaria que um gerador, a potência média dele fosse mais ou menos constante. Ela vai mudando ao longo do dia para acompanhar a carga, mas que essas variações sejam poucas. Mas é normal os geradores ficarem fazendo guerra de braço, queda de braço.
Um gerador instantaneamente põe mais potência e um outro gerador tem que aliviar para manter o equilíbrio carga versus geração. Então essa queda de baixo, essa flutuação, ela é ruim porque, se vocês lembrarem em máquinas 1, né, quando vocês veem lá geradores síncronos, existem limites de estabilidade. Se você chacoalhar um gerador síncrono, tem uma hora que esse chacoalhar, essa variação do ângulo de carga, pode fazer com que ele saia de sincronismo. Então, como que a gente faz com que um gerador fique operando no sistema e sem fazer essa guerra de braço? A gente tem que filtrar essas componentes de oscilação, elas são de baixíssimas frequências, é coisas assim, menores do que 0,5 Hz, menores do que 1 Hz, tá bom? Tá? A rede continua operando em 60 Hz, mas a potência ativa, né, a produto da tensão pela corrente e o valor médio, ele começa a flutuar vagarosamente, mas uma flutuação perigosa. E para a gente poder, então, pegar esse sinal, o que a gente faz é fazer um filtro no passa baixa, né, para passar essas baixíssimas frequências, mas depois um filtro que rejeite as componentes de alta frequência, que também vão aparecer fenômenos aqui. Então, eu vou ter que usar filtros em outras ocasiões para poder observar esses sinais, tá bom? Então, isso é matéria para talvez uma pós-graduação ou para outras disciplinas no futuro. Nosso enfoque aqui é entender como a gente faz um filtro passa-baixa. Um engenheiro que se presta, não interessa a sua especialidade, tem que saber fazer um filtro analógico uma vez na vida e depois um dia talvez até implementar ele digitalmente. Então vamos começar. Primeira coisa, a gente escolhe a família. Vamos lá. Para nós, em proteção, automação e controle de sistemas elétricos, tipicamente filtro passa-baixa. Tá bom? Legal. Próxima especificação. Eu preciso dizer a resposta em frequência do filtro. E aí a resposta em frequência, a gente tem duas tendências para apresentar aonde o filtro tem que trabalhar. Uma delas é fazer uma coisa muito tradicional que a gente já viu em sistemas, né, um diagrama de Bode. Aqui eu coloco o módulo do meu filtro, G de J omega, tá bom? Aqui em função das frequências, e eu digo aonde o filtro está, né, o ganho que eu desejo. O filtro, em geral, a gente gostaria que ele tivesse um ganho unitário até um certo lugar e depois de um certo lugar, uma certa queda, né? Então, esse lugar aqui, que ele fica estável, a gente normalmente gostaria que ele não alterasse o sinal, então a gente gostaria que esse módulo desse ganho fosse muito próximo de 1, tá bom? Valor absoluto, relação entre saída e entrada, e depois daqui para baixo, aí depende um pouco, como eu estava falando para vocês no final da aula passada, eu posso ter inclinações das mais diversas, assíntotas das mais diversas, tá bom? Cada uma delas com uma certa rejeição, tá bom? Algum grau de rejeição. Isso aqui pode ser 20 dB por década, pode ser 40 dB por década, pode ser 60 dB por década, conforme a minha necessidade. O que a gente precisa entender é como saber se isso é suficiente ou isso é suficiente, tá bom? E aonde colocar esse lugar aqui, ó, a tal da frequência. Eu vou falar aqui do nome geral dela, que é frequência de corte, mas essa frequência em que o sistema para de passar e ele começa a ser rejeitado, tá bom? Não precisa ser chamado frequência de corte. Frequência de corte é o nome que a gente dá para o lugar onde o ganho ele assume um valor específico. Alguém lembra disso daí? Vamos lá no chat aqui, vamos ver se alguma pessoa participa. Frequência de corte é quando o ganho de um sistema dinâmico linear em regime permanente senoidal, naquela frequência assume quantos dB? 3 dB, exatamente. Valeu, Guilherme. Então, essa é a especificação da chamada frequência de corte. Bom, a gente chama frequência de corte quando o ganho está com 3 dB. Mas não é a única. Posso ser uma frequência que o ganho é 1 dB, a frequência onde o ganho é 0,1 dB. Eu posso especificar de diversas formas. Então, olha só, esse é um jeito de fazer, tá bom? Através de um diagrama de Bode, mas não é isso que, em geral, os fabricantes, né, ou os designers utilizam. Eles não fazem em função do ganho, eles fazem em função da atenuação. Oh, meu Deus do céu, o que é atenuação? É uma definição que vocês já viram em algum lugar, tá bom? Só que eu só vou formalizar aqui. A atenuação é o inverso do ganho. O pessoal prefere trabalhar, ao invés de trabalhar com o ganho em si, por algumas razões,
vamos dizer assim, de interpretação dos gráficos de filtros, tá bom? É até por isso que existe essa dualidade. Filtro e função de transferência, eu falei para vocês que é a mesma coisa, certo? E é verdade, o filtro é uma função de transferência. Só que os filtros, normalmente, a gente especifica pelas atenuações, enquanto que as funções de transferência a gente especifica pelos ganhos. Então, o que é atenuação? Atenuação é o inverso do ganho, simples assim, tá bom? O G de J, ômega. E eu vou trabalhar com o módulo da atenuação, tá legal? É o que, em geral, a gente faz. Então, o gráfico da gente, para um filtro passa baixo, ele muda de cara. Ao invés de ser um negócio que cai, é um negócio que sobe. Ele faz isso. É a mesma coisa, gente. Inclusive em dB, só muda o sinal, tá bom? O cara ele vai ter lá um certo ganho, tá bom? Para baixas frequências, e uma certa atenuação para baixas frequências, uma atenuação baixa, tá bom? Então, ó, essa é a ideia. Ao fazer um gráfico de atenuação, eu passo essa percepção. Eu estou atenuando pouco o sinal para baixas frequências. Para isso aqui continua sendo frequência, para essas frequências baixas aqui, pouca atenuação. Pouca atenuação. Poucos decibéis de atenuação. Em compensação, a partir desse ponto, tá bom? Aqui, muita atenuação e crescente. Tá bom? Então, é por isso que a gente costuma trabalhar com atenuação, porque ele dá essa característica do que um filtro faz. O filtro, ele atenua em alguns lugares muito pouco, tá bom? Que é essa região aqui, tá legal? E em alguns lugares muito mais, tá bom? Que é essa região vermelha que estão para cá, crescente, tá bom? Tá bom, Perlini. Então vamos trabalhar com atenuações. E vamos fazer a nossa primeira especificação. Eu vou colocar aqui um exemplo, que inclusive o MATLAB e o Octave usam esse tipo de designação. Vou fazer aqui um eixo, outro eixo. Criar um filtro, então, significa a gente entender qual que é a função de transferência que está dentro dessa caixinha. Eu preciso encontrar os polos, tá bom? E os zeros dessa função de transferência que faz aquilo que eu quero. Então, como que eu especifico para um sistema o que eu quero que um filtro faça? A gente delimita, então essa aqui é a curva de atenuação, o A de J ômega, o módulo, aqui é o ômega. Alguns lugares que o filtro não deve mexer, tá bom? Então a gente coloca assim, ó, eu vou tolerar no máximo uma certa atenuação para baixas frequências, e isso tem que perdurar até aproximadamente uma certa frequência em específica. Então, deixa eu até criar isso aqui, uma outra cor interessante. Vou fazer, já que é a coisa que eu tenho interesse, vou deixar em verde. Esse lugar aqui é um lugar que a gente vai chamar de faixa de passagem, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver isso aqui. Faixa de passagem do sinal. E eu desenhei essa região quadrada porque é uma espécie de uma coisa ideal que eu estou fazendo. Eu não quero que nenhum sinal meu, a resposta do filtro caia aqui dentro para que o sinal seja destruído, tá bom? A minha informação está contida nessa faixa de frequência, então eu quero que tenha essa atenuação máxima aqui, ó, tá bom? Esse aqui é o máximo que eu tolero. Se atenuar mais o meu sinal, ele destrói o meu sinal nos lugares que a frequência aqui eu tenho interesse. Então, o 60 Hz nosso, por exemplo, pode estar por aqui, ó, 60 Hz. Na verdade, vamos fazer isso corretamente, já que é ômega, 2π vezes 60, volta tudo, 2π vezes 60 pode estar aqui, por exemplo, tá bom? E esse lugar aqui, ó, tá bom? A gente costuma falar que é o final da faixa de passagem, é um tal de ômega P, tá bom? É a frequência do final da faixa de passagem de um filtro, tá legal? E aí é o seguinte, a gente sabe que em algum lugar aqui para frente existe o tal do critério de Nyquist, né? O espectro vai começar a recobrir e existe uma região aqui
que acima dessa frequência eu preciso garantir, tá bom? Que esteja atenuado o meu sinal original de tantos decibéis para que não haja o recobrimento na faixa de interesse. Então essa região em azul, eu até não vou colocar em azul, vou colocar em vermelho, que é para dar a verdadeira impressão para vocês de uma região proibida. Se a gente violar isso daqui, eu vou ter recobrimento do meu sinal. Então essa região vermelha aqui, ó, ela tem uma frequência aqui importante, tá? Que é esse cara aqui, eu vou chamar esse aqui de ômega S, que é o chamado a faixa de rejeição. Faixa de rejeição. Outro nome para isso daqui, bom, mais ou menos isso eu acho que é. Eu posso estar enganado, eu vou dar uma revisada nisso mais cedo, ver se eu não estou enganado. E esse intervalo aqui do meio a gente chama de faixa de passagem. As frequências que estejam num sinal de entrada X de S, eles aqui vão sofrer alguma atenuação, mas eu não estou interessado. Eu preciso manter o pessoal aqui dentro de uma atenuação máxima, e aqui nessa faixa de rejeição, eu na verdade até posso rejeitar mais. Quanto mais eu conseguir, melhor. Mas eu quero que, no mínimo, eu tenha uma certa atenuação aqui. Então essa aqui é chamada atenuação mínima desejada para o meu filtro. Tá bom? Vamos fazer aqui um pontilhadinho. Isso aqui vem daqui. Então, o que é a especificação de um filtro? É determinar exatamente esses dois pontos, esses 4 valores, a coordenada desses caras aqui. Ó. Eu vou colocar eles em preto. Esse ponto e esse ponto. Isso é especificar um filtro. Tá bom? Então, essa é a especificação. A gente costuma fazer ela na forma de 2 frequências ou 2 conjuntos de coordenadas, tá bom? Então aqui a gente coloca o ômega P a máximo e aqui a gente costuma colocar o ômega S e o A mínimo. Coisas importantes. O ômega a gente já sabe, ele é especificado em radianos por segundo. Mas as atenuações é muito comum o pessoal não trabalhar a atenuação no valor absoluto de adimensional, porque a atenuação é a relação da entrada pela saída, né? O ganho é da saída pela entrada, a atenuação da entrada pela saída. É um número adimensional, isso aqui é um sinal dividido por um sinal, volt por volt, dá um valor unitário. Mas aqui a gente prefere utilizar, universalmente conhecido, usarmos dB para fazer esse papel de especificar esses pontos. Então, pessoal, essa é a primeira parte da ciência de filtros analógicos, especificar, tá bom? Pellini, o que guia a escolha de ômega P? Normalmente, a nossa frequência de interesse, tá bom? A gente coloca um pouco mais, relaxa alguma coisa. Se eu sei se o meu sistema ele vai ter uma frequência um pouco maior, pode chegar a 2 PU. Então, é em função da nossa frequência de interesse, tá bom? O ajuste da onde vai ficar o ômega P em relação à frequência de interesse faz parte um pouco do feeling do projetista e de mais dados do projeto que depende de cada circunstância. Pellini, o que determina a atenuação máxima? Olha, da mesma forma que a frequência, ela é uma percepção do nosso projetista, tá bom? Mas, em geral, a gente gostaria que isso fosse praticamente zero, tá bom? Ou seja, atenuação 0 dB significa que a entrada e a saída são unitárias. Eu gostaria mesmo que fosse unitário, mas vocês vão ver, isso não é fácil de conseguir. Um filtro perfeito, que isso aqui seja plano e na faixa de interesse. Então a gente coloca uma tolerância. Eu permito algum tipo de distorção até um certo patamar, que é esse tal desse A máximo, tá bom? Bom, e aqui, o que determina o ômega S? Bom, o ômega S ele é determinado de fato em função da frequência de amostragem e da máxima componente que eu quero analisar no meu sinal e que eu não quero que seja recoberta no sistema, tá bom? Eu faço um caso prático depois para vocês. E atenuação mínima, aí desculpa, isso aqui é uma questão de ordem técnica. Espera um pouquinho só. Desculpa. Então,
A determinação do A mínimo é uma questão de ordem técnica. Na aula passada, eu tinha falado para vocês que a relação aqui entre zeros e polos, né, ele dava uma ideia da ordem do filtro, né, um N que a gente chama, né, e essa ordem, ela diz a inclinação justamente daquela curva. Ela pode ser uma inclinação baixa, uma inclinação super alta, né, super inclinado. Quanto maior essa inclinação, mais dBs por década, maior a ordem de filtro. E o problema de ordem é que o filtro fica lento. Quanto maior a ordem, mais demora para a entrada ser reportada a saída. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, na verdade, eu adoraria colocar ordem infinita e fazer esse A mínimo aqui ser, sei lá, o máximo possível, infinito. Mas eu não posso fazer isso, senão o meu sinal fica atrasado demais. Então a gente coloca, estipula um valor mínimo que a gente admite, tá bom? Eu vou ensinar vocês a chegar numa coordenada para isso, num valor para isso, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Pessoal, determinar o filtro que atende a isso, então essa aqui é a primeira parte, é a especificação. Parte 1. Encontrar um filtro que atenda a isso já começa a ser necessário analisar que tipo de função de transferência eu desejo, tem um monte de tipos de filtro, tá bom? Mas em geral eu quero encontrar um cara, eu vou desenhar ele em azul, tá bom? A próxima etapa nossa, não é de especificação, é encontrar um cara em azul que a resposta em frequência dele esteja aqui, tá bom? E, sei lá, estou desenhando ela bem ondulada, porque o filtro vai ter as suas características meio esquisitas, tem que caber aqui dentro. Ele não pode ser, eu vou escrever, desenhar dois filtros errados. O nosso filtro não pode fazer isso na expressão da função de transferência e também não pode fazer isso daqui, tá bom? Esse filtro não serve, esse filtro não serve, o único filtro que atende à nossa especificação é esse azul. Então é como encontrar isso, tá legal? Então vamos lá, vamos para a próxima etapa. Para a gente poder encontrar o nosso filtro, a gente faz então esse projeto. Projeto do filtro analógico. O filtro analógico, pessoal, a primeira coisa que a gente tem no seu projeto é escolher uma família. Família de filtros. Ou de funções de transferência. Tá? Eu vou colocar algumas aqui e nós vamos até. Vamos ver se eu consigo fazer online. Aproveito que eu tenho internet aqui on the fly com vocês. Eu vou pegar uma janelinha de um browser. Vem cá, browser. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Então, beleza. Vamos lá, vou pegar um browser aqui e vamos escrever aqui, ó. Butterworth Filters. Vamos ver o que aparece aqui no nosso Google Imagens. Opa, consegui todos eles num lugar só. Então vamos pegar aqui do Wikipedia, né? Então vamos dar crédito ao Wikipedia. Vem cá você, copiar a imagem. Vamos ver se eu consigo dar um paste aqui dentro. Que maravilha! Olha só que coisa legal. O que significa por família, gente? Olha só a cara dos filtros, a expressão do ganho dele, tá bom? Em função da frequência. Então, aqui não é a curva de atenuação, são as curvas de ganho. Curvas de ganho. E olhem a forma, né? A característica que as curvas assumem. A primeira família é a Butterworth, que está aqui. Tem muito mais do que isso, tá? Existe, além desses 4 aqui, uma multitude de outras configurações. Mas o que é a Butterworth? Butterworth. Não sei se a manteiga vale a pena, mas é o nome dele, tá bom? O Butterworth é uma família de filtros que tem uma coisa interessante aqui na faixa de passagem, que é essa região aqui, ó, tá bom? Aquela que eu tenho interesse, ela tem uma resposta plana. Resposta plana na faixa de passagem. O que eu quero dizer plana? Qual que é o impacto disso? É que se eu tiver um sinal com alguma frequência específica, tá bom?
praticamente em termos de ganho, o que acontece numa frequência acontece na outra. Em todas as frequências aqui, em baixas frequências, o ganho é mais ou menos o mesmo. Eu já não posso dizer a mesma coisa, por exemplo, desses outros Chebyshevs aqui, por exemplo, o Chebyshev tipo 1, olha o que acontece nas baixas frequências. Ele tem uma resposta oscilatória, então para essa frequência o ganho é 1. Para essa outra frequência o ganho é outro. Então, se eu coloco um sinal, tá bom? Com justamente componentes no espectro, justamente nesses lugares, nesse primeiro filtro, tá bom? As duas componentes elas são reduzidas do mesmo tamanho, mesma coisa que acontece com uma acontece com a outra, tá? Em compensação, no outro filtro, o que acontece é que enquanto uma diminui de um certo tamanho, a outra vai diminuir de outro tamanho. Você vai ter uma espécie de uma distorção, tá bom? E que se você não souber a resposta dos filtros, você não consegue mais reconstituir a informação corretamente. Mas é o seguinte, Perini, a gente só escolhe filtros por causa dessa característica da resposta em frequência? Não apenas por isso. Às vezes as configurações Butterworth e Chebyshev, elas podem ser mais fáceis de implementar mais tarde, com circuitos eletrônicos, tá bom? Mas a coisa interessante do Butterworth é isso mesmo, ó, a resposta é plana na faixa de passagem e uma coisa importante na função de transferência do Butterworth, o G de S só tem polos. Ou seja, você vai ver que o G de S de um Butterworth vai ser um K aqui em cima, um número real, e aqui embaixo vai começar S cubo, mais alguma coisa S quadrado, mais alguma coisa S, mais alguma coisa, uma outra tranqueira. Lógico que com vários coeficientes aqui, né? A3, A2 e assim por diante. Mas essa é a coisa interessante, ele não tem zeros, tá bom? É um filtro que não tem termos derivativos. Compensação, o Chebyshev 2 e principalmente esse outro filtro elíptico, eles têm já termos, tem zeros na função de transferência, tem termos derivativos, tá bom? Isso tem um problema de implementação, mas a gente não é especialista em sinais analógicos, só estou mostrando para vocês. E já para spoiler, 9 entre cada 10 estrelas de cinema em sistemas elétricos de potência fazem filtros anti-aliasing usando filtros Butterworth, tá bom? Mas não posso descartar. Tem alguns filtros que têm características interessantes e eu preciso falar um pouquinho do elíptico. Olha só o que acontece com o elíptico. Ele não tem realmente uma boa resposta no ganho para baixas frequências. Então, para um passa baixa, talvez isso seja bastante ruim, tá bom? Mas olha só o que acontece com a ordem dele, tá bom? A inclinação entre a faixa de passagem e a faixa de rejeição, eu consigo alcançar ordens bastante abruptas. Ó, o Butterworth é bem tradicional. Chebyshev você até consegue fazer com ordens mais com não tão altas também uma boa rejeição, mas o elíptico é excelente. Então, às custas de destruir um pouco a informação ou atenuar de forma distinta componentes na faixa de passagem. Em alguns casos é interessante se fazer uso dessas propriedades do filtro elíptico para, se você quer, por exemplo, fazer às vezes um filtro com uma rejeição muito abrupta entre a faixa de passagem e a faixa de rejeição, se você não tem muito espaço para trabalhar, a faixa de transição é muito pequena, o elíptico ele consegue atender bastante bem, tá bom? Mas esse vai ser o nosso enfoque. Nós vamos trabalhar com filtros Butterworth, tá bom? Porque eles são mais fáceis de implementar e as funções de transferência elas são bastante bem previsíveis, tá bom? Aliás, toda função de transferência é previsível, mas depois de implementado, o filtro ele tem as características muito mais próximas do filtro que foi projetado. Então, projetar um filtro significa escolher primeiro a família. Depois de escolher a família, é pegar aquela especificação, spec, tá bom? Aqueles 2 pontos que eu falei para você, né? O ômega é P a máximo, depois o ômega S a mínimo e fazer a síntese do filtro. Síntese, tá bom? E essa síntese ela vai primeiro determinar duas coisas: a ordem necessária para atender a essa especificação e depois de escolher a ordem, o polinômio. Polinômio G de S da função de transferência. Então, essa é a etapa que de uma especificação original, tá bom? Chega num polinômio.
Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho usando o MATLAB, tá legal? Pessoal, uma coisa interessante. O polinômio do Butterworth, por isso que o pessoal gosta de usar, na verdade, ele é uma cascata de filtros, todos eles com um formato muito parecido. Por exemplo, todos eles têm uma cara assim, ó. Um Butterworth de primeira ordem, ele é um G de S, que é 1 sobre um TS mais 1, sendo que T é uma constante de tempo, tá bom? Que caracteriza lá o quantos dB por década, em qual frequência vai rejeitar vai dar a resposta do filtro. Então, de primeira ordem é isso. O de segunda ordem, basta colocar dois iguais. Então, se eu pegar esse G de S e multiplicar por outro G de S, tá bom? Esse aqui é primeira ordem Butterworth. O segunda ordem Butterworth é só cascatear um filtro igual ao outro. Então você vai ter um polinômio que vai ser 1 TS mais 1, que multiplica TS mais 1. Eu vou ter um polinômio de segunda ordem aqui embaixo. Se eu quero terceira ordem, multiplica de novo. Quarta ordem e assim por diante. Então é um polinômio que é fácil de você até encontrar, tá bom? Depois de feito isso, tá bom? De a gente trabalhar com síntese do filtro, aí vem uma etapa que é complicada, né? Vamos lá, vamos voltar para o comecinho. Eu projetei, eu preciso aproximar ele por um circuito eletrônico. Então, essa é a parte que nós vamos fazer uso de nós vamos fazer uso de um ábaco na internet, um programa que faz esse trabalho. Mas depois do projeto, né? Então, projeto feito, eu tenho a síntese do G de S, e aí vem essa última parte, que é a tal da aproximação. Essa aproximação, ela vai... aqui eu fiz a síntese de uma coisa matemática, uma função de transferência. A aproximação, ela resulta num circuito eletrônico. E depende do componente que a gente está usando, depende das nossas tolerâncias de resistor e capacitor, mas basicamente o que vai acontecer, nós vamos ter lá um amplificador operacional, né? Ele pode ser com realimentação positiva ou negativa, com componentes dos mais diversos aqui na entrada, capacitor aqui na malha de realimentação, resistor para cá, aqui eu posso colocar de novo mais um capacitor aqui, uma multitude de coisas, tá bom? Mas essa é a parte complicada. Eu preciso encontrar um R que seja comercial, não pode ser qualquer resistor. Eu preciso encontrar esses capacitores que estão envolvidos também comerciais e o amplificador operacional desejado que resulte na função de transferência que eu estou esperando lá de ou atenuação, tá bom? Ou de ganho desejada. E quem disse que isso é fácil de fazer? Porque essas variabilidades em componentes, tá bom? Fazem com que a minha função de transferência, na verdade, ela não seja exatamente a que eu estou querendo. Ela pode ter distorções, ela pode ter uma frequência que corte antes do desejado, corte depois, que ela distorça o ganho, tá bom? Em baixas frequências. Então existe, na verdade, um problema. Quando a gente implementa o filtro, a gente aproxima ele para um circuito eletrônico e implementa, existe um lugar geométrico aqui de todos os filtros possíveis por causa da variação desses componentes. É uma incerteza, tá bom? Então por isso que a gente chama de aproximação, porque não é uma determinação de circuito eletrônico exato. Depois de implementado, eu preciso ver, isso aqui fere a minha especificação? Olha, se feriu, se de repente ele entrou na faixa de rejeição que não devia, tá bom? Na faixa de passagem que não devia, eu tenho que então reprojetar o filtro. Reprojetar como? Vai lá na especificação original, pega aquelas coordenadas do ômega S e a máximo, ômega P a mínimo, modifica alguma coisa. Muda um pouco em decibéis, ou muda um pouco as frequências em radianos por segundo, relaxa a sua especificação, ou muda até a família de filtros. Tá? Olha, com Butterworth não é possível, eu preciso trocar a família, tá bom? Então, depois de fazer tudo isso, a gente, em geral, depois dessa aproximação, a gente faz uma análise. A gente, na verdade, faz uma implementação primeiro, né? A gente implementa de fato, implementação real. Depois a gente faz uma análise. E
Aí a gente chega num ponto aqui nesse algoritmo, né, de projeto de filtros digitais, é fazer uma checagem. Deixa eu fazer um bendito de um fluxograma decente. É o atende às especificações. Caso sim, fim, acabou o nosso problema. E caso não, então aqui é sim. E caso não, volta para o começo. Volte para etapas anteriores. Às vezes não necessariamente para o começo, tá bom? Mas você tem que fazer um processo iterativo até chegar num lugar que atenda exatamente aquilo que você deseja. Tá? Deixa eu abrir aqui o cara para a gente acompanhar vocês. Pessoal, fiquei com o chat muito tempo fechado. Não sei se as pessoas estão vivas ainda. Vamos lá. Em isso sendo dito, pessoal, vamos botar um pouco a mão na massa, tá legal? Aqui nós vamos usar algumas ferramentas bastante tradicionais de design para a gente poder trabalhar com, de fato, algum filtro aplicado para sistemas de potência. Então, vamos lá. Nessa nossa jornada, vamos fazer um exemplo com alguma especificação bastante comum para nós. Vamos trabalhar de fato. Então, aqui vamos lá. Um exemplo de projeto completo. Primeiro, características do sistema. A frequência que eu tenho interesse, frequência de interesse, realmente vai ser 60 Hz e até a terceira harmônica, tá bom? Então vou colocar aqui até 180 Hz. E porque é de interesse, significa que nessa faixa aqui eu quero um ganho muito próximo de 1, tá bom? Ganho absoluto. Ganho de 1. Quantos dB é um ganho de 1? E aí, pessoal? Perguntas capciosas. Zero, valeu, muito bem. Então, eu quero 0 dB, tá? Esse é o que eu gostaria. Mas, desculpa, a gente precisa ser um pouco tolerante a alguma coisa. Mas, vamos lá, essa é a primeira coisa. Outra coisa importante do sistema é que a frequência de amostragem que o conversor do AD vai usar, ele, por acaso, vai trabalhar com 16 amostras por ciclo de 60 Hz. Então, significa que a minha frequência de amostragem ela é 16 vezes 60, o número cabalístico para nós, 960 Hz. Quem disse isso? Olha, o projetista falou, o meu conversor AD só vai trabalhar nessa frequência. É algum dado que alguém vai mandar para quem está trabalhando no equipamento para dizer, essa é a quantidade mínima de amostras que eu preciso da minha onda de tensão para que eu possa fazer as minhas análises. E mais informações do sistema. O espectro natural do sinal, o espectro natural dos sinais elétricos possuem componentes
de frequência elevada próximas da nona e... Eu vou até colocar aqui, nona, décima e 11ª harmônica. Então, alguém está me dizendo o seguinte, olha, o meu sistema, por acaso, vamos lá, o IED está lá, ele está recebendo um sinal que vem lá de fora, uma tensão que vem de um TP, alguma coisa, tá bom? E eu sei que isso aqui vai passar pelo meu filtro, tá? O meu GDS está aqui, e aqui vou entregar esse sinal para depois ser convertido pelo conversor analógico digital. Vamos colocar ele aqui assim, o ADC está aqui. Antes disso já foi feito proteção, condicionamento. Então, alguém está me dizendo que esse sinal X de aqui, ele tem um espectro em frequência que, é lógico, tem a faixa de interesse minha, tá bom? A fundamental está aqui, o F0. Eu tenho interesse até a terceira harmônica, então, olha, até primeira, segunda, terceira harmônica deve estar para cá, tá bom? 3F0. Então, essa aqui é a faixa de interesse minha, tá bom? Faixa de interesse. Mas alguém está me dizendo o seguinte. Outra coisa importante. Frequência de amostragem é 960 Hz, tá bom? É 16 amostras por 5. Alguém pode me dizer qual que é o limite, a frequência de Nyquist de uma frequência de amostragem dessa? Dado que a frequência de amostragem é 960 Hz, qual é a frequência de Nyquist? Nyquist disse que eu preciso pelo menos ter o dobro de uma certa frequência para poder reconstituir o meu sinal. Então, se eu sei que o dobro da frequência é 960, qual que é a maior frequência que Nyquist disse que a gente consegue reconstituir do meu sinal original? Tempo. Beleza, metade. 960 sobre 2, tá bom? Então, 960 sobre 2, então, ó, essa aqui é a frequência de amostragem, ela é 960. Nyquist disse que eu só posso analisar os meus sinais até FA sobre 2. Se a frequência de amostragem é essa, Nyquist disse, eu só vou conseguir analisar os meus sinais até essa frequência, 960 sobre 2, 480 Hz. 480 Hz, por acaso, é oitava harmônica. 6 vezes 8, 48, certo? Então, é a oitava harmônica. Então, aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui é a frequência de Nyquist, tá bom? Esse é o limite, tá bom? Não é que o sinal está limitado a isso. Esse é o problema. O sinal não está limitado. O sinal está livre, ele anda feliz, leve e solto. E alguém já está me dizendo, olha, o sinal original X de S, ele tem componentes perigosas de nona, tá bom? 11ª. Deixa eu até abrir mais espaço aqui. Sai, 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 sai. Opa. Deixa eu abrir mais espaço aqui. 960 Hz. Vem mais para cá. Então, alguém está me dizendo, ó, então aqui é a oitava harmônica, tá bom? O 8 vezes F0. Tem componentes perigosas na nona, na décima e na 11ª. Qual que é o problema dessas componentes aqui? Tá bom? É que depois que a gente digitaliza, tá bom? Elas recobrem por cima do espectro. Então, a mesma componente que está aqui, a nona, 9F0, a décima F0, a 11ª F0, elas recobrem para cá, ó. Elas aparecem aqui, aqui e aqui, um espelho delas, tá bom? Olha, a minha faixa de interesse é de F0 até 3F0. Aqui é interessante, eu fiz uma coisa que não vai ter um problema tão sério para nós. Imagina que eu não usasse filtro. Vocês acham que aconteceria algum problema?
Se eu não usasse filtro analógico, vocês acham que teria algum problema? Na teoria, não. Não teria. Porque, olha só, se o espectro naturalmente... vou até colocar aqui, ó, em vermelho. Não, peraí, pessoal. Eu fiz uma burrada, hein? Não, vai ter sim. Espera um pouquinho só. Aqui nesse lugar, ele vai recobrir o espectro original. Sim, vai ter problema sim, ó. Eu vou colocar o espectro recoberto. Nesse lugar aqui da frequência de Nyquist, aqui começa a repetir o espectro original. O espectro original é esse aqui, ó. Eu tenho F0, vou ter talvez alguma coisa de 2 F de segunda harmônica e terceira. Essa é a parte que eu quero analisar. O meu sinal tem essas componentes vermelhinhas aqui, tá bom? São perigosas. E na hora que a gente amostra em 8F0, o sinal recoberto, ele aparece aqui, ó. Aqui vai aparecer a fundamental. Eu vou até colocar em verde aqui. Vou fazer isso aqui. Você, tá? Vou colocar esse cara aqui. Pode ser. A fundamental vai recobrir aqui, tá bom? Ela vai recobrir aqui. Ela vai recobrir aqui, vai recobrir aqui. Aqui é a mesma coisa. Bom, esse é espectro. E as vermelhas, elas estão aqui bastante separadas. Então, a fundamental cai aqui, aqui cai a terceira, a segunda, a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Não vai ter um problema tão sério, não. O recobrimento vai acontecer em outros lugares aqui. Mas é o seguinte, de qualquer forma, eu preciso revisar isso certinho, tá, turma? Eu não gostei muito do que eu desenhei aqui. Tem componentes acima da frequência de amostragem. Mas eu não deveria mesmo já ter essas componentes. Seguinte, turma, na aula que vem eu vou fazer isso de uma forma um pouco melhor. Não gostei dessa especificação que eu fiz aqui, ela não está suficiente e não está correta. Vamos lá, eu vou passar de qualquer forma para um outro ponto. Sabendo dessas informações, eu vou especificar um filtro, tá bom? Então, qual é a especificação que eu faria? Parte 2. Especificação do filtro. Para especificar o filtro, como eu disse para vocês, a gente costuma trabalhar com atenuação, definindo aquelas duas regiões lá, a região de atenuação máxima permitida e a região de atenuação mínima desejada, tá bom? Essa frequência aqui, que é o limite da banda de transição, essa frequência aqui, que é o limite da banda de rejeição, tá bom? Então, esse aqui, ômega de... P, e esse cara, ômega S, deixa eu lembrar aqui. Ômega P, ômega S, isso. Ômega P, ômega S. Vamos determinar esse A máximo e esse valor aqui, A mínimo. Então vamos lá. Primeira coisa. A faixa de interesse que eu quero que nenhuma amostra minha seja prejudicada é de 60 até 180 Hz. Então eu quero que 60 até 180 Hz estejam contidas nesse lugar aqui. Então, 60 Hz deve estar por aqui, tá bom? 120 Hz está por aqui, 180 Hz deve estar por aqui. Então, eu quero que esses três aqui, 60 até 180, estejam contidos aqui dentro. Eu até poderia colocar o ômega P exatamente nesse limite, tá bom? Mas é um critério um tanto quanto complicado. O que eu
faria, tá bom? Eu colocaria próximo dos 180 Hz. E aí eu vou mostrar para vocês um problema. Eu vou falar o seguinte, ó, eu vou colocar a frequência a frequência como frequência de corte, inclusive, eu vou chamar de frequência de corte e vou colocar ela em um pouco mais de 180 Hz. E a próxima harmônica de 180, essa é a terceira, a quarta é 240, eu vou colocar em 210 Hz. Aliás, 210 vezes 2π, porque isso aqui tem que ser em radianos por segundo. Tá bom? Então, coloquei um pouco mais do que os 180 Hz. E como eu vou querer chamar essa até frequência de corte, se a frequência de corte, eu já até falei para vocês qual que é a atenuação máxima desejada. Lembra? Frequência de corte é o nome que a gente dá para um lugar que tem um certo ganho, tá bom? Esse ganho é 3 dB. A atenuação máxima, menos 3 dB. Esquece, atenuação é o inverso do ganho, em decibéis aparece esse sinal de menos, porque é 1 sobre o ganho, tudo bem? Então, isso daqui determina este ponto aqui, ó, da minha especificação. E agora, este outro ponto, que eu não gostei muito do jeito que eu coloquei, qual que é o ômega S que vocês colocariam? Vamos lá. Alguém tem alguma ideia? Vamos lá. Primeira coisa, vocês colocariam um ômega S muito depois da frequência de corte, da frequência de amostragem? Desculpa, da frequência de Nyquist? Tá, a Nyquist diz pra gente, ó, você vai ter que calar todas as suas harmônicas antes 2π vezes 480. A frequência de Nyquist é exatamente os 480. Colocar lá significa que o nosso filtro, ele praticamente aqui, nesse lugar aqui, é que é o meu limite, tá bom? O que eu estou propondo para vocês é que esse limite seja até colocado um pouco antes, tá bom? Mas tudo bem, vamos fazer uma coisa. Vamos colocar... colocar exatamente na frequência de amostragem vai ser um problema. Vamos colocar um pouquinho antes, vamos botar na sétima harmônica, tá bom? Então vamos fazer esse cara, 7 vezes 60, tá bom? Então, 6 vezes... Opa, sétima harmônica... Isso. Vamos botar ele, então, nos 420... Opa, faltou 2π. Vezes 2π, tá bom? E aí vem uma outra... Essa é a pergunta de $1 milhão, tá bom? Qual que é a atenuação mínima que eu tenho que colocar? Esse é um problemão. Em geral, essa atenuação mínima, a gente faz o seguinte, a gente faz em função do menor valor que a gente vai conseguir medir. Vamos lá, vamos entender a epopeia do sinal de novo. G de S e o Y. Eu estou filtrando o X. Tá bom, vamos filtrar, atenuar. Posso botar isso daqui 90, 120, 400 dB, 1 milhão de dBs. Pessoal, 1 milhão de dBs eu não sei nem como pensar a quantidade de zeros. Não esqueça, dB é logaritmo, tá bom? Então eu poderia fazer essa atenuação ser infinita, mas ela vai fazer com que a ordem do meu filtro seja tão alta que eu vou ter que ter um polinômio de, sei lá, ordem 400, tá bom? Então, qual que é o meu raciocínio? Colocar o valor aqui suficiente para que, se por acaso um sinal entrar aqui, um sinalzinho, vou até fazer um sinal senoidal, tá bom? Eu vou falar no domínio do tempo, tá bom? Eu tenho um sinalzinho aqui, e esse sinal está na frequência que eu não quero que ele me incomode, eu preciso fazer esse sinal ficar imperceptível. Olha só, como aqui vai ter um conversor analógico digital, em geral esse conversor não é perfeito. Ele tem um valor mínimo que ele pode digitalizar. A gente chama isso de quanta, né? Normalmente é a tensão de fundo de escala dele dividido por 2 elevado ao número de bits de resolução. Tá? Então aqui eu vou colocar um N, esse N é a resolução do AD. Aula que vem a gente vai falar sobre ele, tá? E vamos supor, em geral, um conversor AD lá para a introdução à engenharia, a gente trabalhava com tensão de fundo de escala de 3 volts e o conversor tinha 12 bits, tá bom?
2 elevado a 12 é mais ou menos um valor, 2 elevado a 10 é 1024, vezes 11 é 2048, vezes 12 é 4096. Então, olha só, o menor valor que um conversor AD consegue perceber, eu vou fazer a conta na calculadora aqui, é 3 sobre 4096. E isso dá 0,0007 volts. Então, em geral, o que a gente pensa é o seguinte: eu preciso atenuar o suficiente para que o meu sinal fique menor do que isso daqui, tá bom? Então, em geral, o que a gente faz é usar em PU, vamos dizer assim, tá bom? 1 sobre. Desculpa, é usar. Que agora me perdi. Se ele então divide em 4096 níveis. Isso. Se por acaso eu tiver um sinal aqui na entrada que seja igual a 3, tá bom? De amplitude, naquela frequência específica lá que eu tenho interesse em rejeitar, eu quero que ele fique menor do que isso daqui. Então, a relação entre saída e entrada, então o que eu quero dizer é o seguinte, ó, o ganho, justamente nessa frequência aí, no J ômega S, eu quero que seja a saída, tá bom? 0,0007 sobre um sinal hipotético máximo que pode aparecer na entrada de 3 volts. Então, isso aqui, ele na verdade gerou o contrário dessa expressão aqui. Antes era 3 sobre 2 elevado a 12 dividido por 3. Então, isso daqui vai ser 1 sobre 2 elevado a 12. Então, esse é o ganho que eu desejo. E em dB, esse valor. Então, essa é a ideia. Então, em dB, então, esse ganho em dB, 20 log, tá bom? De 1 sobre 2 elevado a 12. Então, vamos lá, só fazer essa conta rapidinho. Cadê minha calculadora? Aliás, já está aberta. 1 sobre 2 elevado a 2, então eu preciso aqui multiplicar isso por 3. Aliás, dividir por 3. Dividir por 3. De novo, 1 sobre 4096. Legal. E aí eu vou fazer log disso daqui. Log. Tá bom? E vou fazer vezes 20. Vezes 20. Então, olha só. Em geral, o que o pessoal pensa, às vezes, é fazer isso daqui, ó. Menos 72 dB. Essa especificação, ela é bastante rigorosa, tá bom? Se aparecer qualquer sinal aqui na entrada na frequência proibida, ele vai ser imperceptível com o nosso conversor AD. O que a gente pode muitas vezes relaxar isso, tá? Analisar melhor o nosso sistema para escolher uma frequência um pouco menos, vamos dizer assim, alta, né? Aliás, um ganho não tão alto. Pessoal, pera lá. Eu ainda fiz uma maldição com vocês. Isso aqui não é ganho, isso aqui é atenuação. Desculpa. Esse cara aqui. Aliás, desculpa. Aqui tá certo. Aqui é tudo ganho, ganho, ganho. Isso aqui é ganho. Isso aqui é o ganho. E o ganho aqui vai ser saída pela entrada. Entrada pela saída. Deu tela azul aqui para mim, para um pouquinho. Eu fiz de burrada. O ganho era para sair com sinal positivo e a atenuação era para sair com sinal negativo. Então era o inverso disso daqui. Deixa eu ver. Elevado a 12, entrada pela saída. Poxa, a pessoa tem ferrujado aqui. Então, de qualquer forma, olha só. A atenuação mínima que eu vou ter no meu projeto
é lógico, por isso que está dando problema. Em dB, long disso, menos... Preciso revisar isso daqui certinho, pessoal. Talvez eu mande esse PDF para vocês com um pouco mais de detalhes aqui. Mas é isso que eu queria, tá bom? Os dois números negativos, tá bom? A especificação da faixa de passagem, a especificação da faixa de parada, né? Da faixa de rejeição do meu sinal. E daqui a gente parte para a etapa de a síntese de uma função de transferência. Então, é para isso que a gente vai começar a usar Octave e MATLAB. Então, turma, vamos começar a ficar um pouco habituados um pouco com esse ferramental. Eu tenho 20 minutos de aula para a gente poder trabalhar um pouco, a gente continua na aula que vem, tá bom? Mas vocês estão com o que aí em geral? Octave ou MATLAB ou os dois? Vamos ver o que aparece aqui no chat. MATLAB, Octave, tá bom? MATLAB, os dois. Então é o seguinte, ó, eu vou fazer no Octave e no MATLAB quase que ao mesmo tempo, tá bom? Só que depois, mais tarde, a gente vai ter que admitir um deles só para poder simplificar nossa vida, tá legal? Estou com o Octave aqui disponível, tá legal? Ao mesmo tempo eu estou com o MATLAB. Para quem não conhece os dois, acho que vocês já tiveram algumas disciplinas que estão fazendo uso deles. Não na próxima aula, mas a aula seguinte, a nossa S12, praticamente a gente vai só atacar MATLAB. Eu preciso que todo mundo tenha MATLAB até lá, tá bom? Porque a gente vai trabalhar com a simulação do sistema elétrico. Mas, em ambos os casos, o que nós vamos fazer aqui, vamos começar a trabalhar com um sinal no domínio do tempo, primeira coisa, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam é fazer uma coisa seguinte, ó, eu vou criar um vetor de tempos, tá bom? Ó, vamos lá. Todo mundo que não sabe, limpa a tela, tá bom? Tá tudo novinho, não tem nada. Vamos criar um vetor aqui, tá bom? De valores que representam o tempo para a gente, para um sinal que vai representar a nossa entrada, tá bom? Domínio do tempo. Então, eu vou colocar, meu sinal começa com 0, e eu quero ele discretizado com, vamos colocar bastante amostras por ciclo, tá bom? Então, vou colocar aqui um número que é 1 sobre, vamos botar, em vez de 960, que é a nossa frequência de amostragem, vamos colocar um pouco mais. 9.600, tá bom? E eu quero que esse meu sinal tenha 0,2 segundos de duração, tá bom? Então isso aqui cria um vetor. Se alguém quiser plotar esse vetor, vai ter lá. Pessoal, quem está fazendo MATLAB pode fazer igualzinho, tá bom? É isso que a gente vai ter. Uma linha, um vetor de tempo, tá bom? Que vai desde 0 até, deixa eu dar um T aqui, só para vocês verem, de 0 até 0,2, discretizado por essa quantidade, tá legal? Eu vou tentar deixar isso daqui meio que simultâneo. Deixa eu minimizar meu MATLAB, vou fechar esse cara aqui, deixa eu andar com esse cara para cá, então, deixar bem aqui no cantinho, é isso que nós estamos fazendo agora. Vem para você. Volta lá, Octave. Não você, MATLAB. Octave. Então, é isso que nós fizemos até agora. Criamos um vetor de tempo. Agora eu vou criar um vetor de entrada para o nosso sistema, tá bom? Como se fosse o nosso X que a gente tem desenhado nas nossas caixinhas. E eu vou fazer esse vetor de tempo ter uma componente fundamental de 60 Hz e uma componente de sétima harmônica, tá bom? Vamos fazer um envelope de componentes senoidais. Então, a primeira delas, vamos colocar o valor de pico dela, vamos botar uns 100 de amplitude, vezes um cosseno 2 vezes π vezes 60, que é a nossa fundamental, vezes o vetor de tempo, tá bom? Essa aqui é a nossa componente fundamental, tá bom? É um sinal no domínio do tempo. Eu vou alimentar o vetor de tempos t e vou produzir lá uma senoide. Então, se alguém quiser bater um enter do jeito que está aqui, ó, tá? Bota um ponto e vírgula no final, plot x,
taran, temos uma senoide pura, tá bom? E que em 200 milissegundos devia de ter aproximadamente tem 60 ciclos por segundo. Em 200 milissegundos, eu deveria ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 ciclos completos. Tudo bem? São 6 ciclos a cada 100 milissegundos, em 200 milissegundos eu tenho 12 ciclos. Então, mas eu não quero um sinal limpo desse. Vamos dar sobe aqui com o mouse de vocês, tá bom? Pessoal, caso de qualquer coisa, vocês vão me xingando aí no chat, tá legal? Que eu vou tentando atender a vocês, tá legal? Então, vamos alterar esse X para não ser só essa fundamental. Vamos colocar uma outra componente, eu vou colocar um valor de pico um pouco menor do que é o da fundamental, tá bom? 20 vezes cosseno de 2 vezes π vezes 60. Agora a ordem da harmônica, vamos fazer uma sétima harmônica, tá bom? E vezes o vetor de tempo. Tá legal? É isso que eu desejo fazer agora. Deixa eu colher isso aqui para cá. Isso vai dar certo. Ponto e vírgula. Legal. Vou capturar isso aqui na minha colinha. Para você. Eu quero você aqui. Fizemos isso. Octave, onde está você? Aqui. Só vou encurtar mais meu Octave um pouquinho. Então, criamos um vetor de tempo. Criamos um vetor de entrada do nosso sistema. Aqui eu estou tentando encontrar o chat. Coração. Aqui temos 15 minutinhos. O que eu vou fazer agora, pessoal, é fazer especificar um filtro. Aliás, antes de fazer o filtro Butterworth de fato que a gente queria, vamos trabalhar alguns conceitos básicos de simulação no MATLAB e no Octave. E aula que vem a gente faz a especificação correta, porque eu acho que o exemplo que eu estava dando lá não estava indo numa direção muito boa, tá bom? Vamos lá. Esse é um sinal. Plot x em função do tempo. Se vocês tiverem uma dúvida, vem aqui, ó, plot x em função do tempo. Cadê meu gráfico aqui? Olá, gráfico, apareça para mim. Esqueci, o Octave, ele na verdade trabalha primeiro a abscissa e depois a ordenada, tá bom? Isso. Olha só, esse é o sinal que a gente está submetendo no nosso sistema, tá? Ele é bem feioso, tem uma componente harmônica bastante importante, tá legal? E eu quero fazer uma filtragem. Então, eu vou fazer uma filtragem de um jeito bastante inocente. Vou criar primeiro um polinômio de numerador, tá bom? Que só tem um zero, na verdade não tem nenhum zero, tá bom? Só tem um único valor, 1. E eu vou fazer um polinômio de denominador que tem um polinômio, que aqui vai ser 0.01 e aqui 1. Deixa eu explicar para vocês o que eu estou fazendo. Eu estou me preparando para fazer uma função de transferência. Vamos lá. O exemplo que eu estou fazendo é esse aqui, pessoal. Eu tenho um x, tá bom? Vai passar por um g e vai sair um y, tá bom? Aqui eu vou alimentar isso com um x de t, mas é uma farsa. E aqui vai sair para mim um y de t. Por que eu digo que é uma farsa? É porque no MATLAB, no Octave, eu não estou trabalhando com as expressões do domínio do tempo. Isso aqui não é uma expressão analítica. Eu estou imitando o domínio do tempo, colocando aqui uma série de valores, x de k. Aqui eu estou tendo também, nós vamos ter de resultado um y de k. Só que como a minha quantidade de amostras é bastante elevada, lembra? Eu coloquei aqui o meu tempo, ele vai de 0 até 0,2 segundos, com um intervalo de tempo que é bastante grande, é bastante pequeno, é 1 sobre 9.600, tá bom? São muitas amostras, é como se eu pegasse o ciclo da onda, tá bom? E amostrasse ela
de forma quase que ideal para imitar o tempo contínuo, para que a onda, vou pegar muitas amostras por ciclo, muitas, tá legal? É assim que a gente faz uma imitação do domínio do tempo contínuo com um software como o MATLAB e o Simulink, tá bom? Então, olha só. Criei o vetor de tempo, criei o x, e o x meu eu criei com um espectro conhecido. O espectro do x, tá bom? Então, módulo do x aqui, tá bom? Em relação às frequências. Ele tem aqui uma fundamental com 100 de amplitude e tem aqui uma sétima harmônica, tá bom? Com 20 de amplitude, valores de pico, tá legal? E eu vou passar por uma função de transferência. Quem que é essa função? Depois a gente vai fazer ela de Photon Filter Butterworth, mas aqui nesse caso eu vou usar um G de S dessa forma aqui, ó. Um polinômio que tem 1, 0,01, S mais 1. Então, lembrando vocês de sistemas, isso aqui é um sistema que tem uma constante de tempo. Eu vou provar para vocês já já. Se eu der um degrau nessa espelunca, ela deve responder aqui, tá bom? Com 0,01 segundo, 3 constantes de tempo, normalmente para ele se acomodar, tá bom? Mas é um jeito de a gente especificar um filtro passa-baixo, um sistema de primeira ordem, tá bom? E unitário. Unitário significa o seguinte, que o G de J ômega, quando o ômega tende a infinito, tá bom? Ele é 1. Ômega tende a infinito, o S tende a 0, isso aqui vira 1 sobre 1. Então, ele tem ganho unitário. Tá bom? Opa, desculpa. Quando o ômega é igual a 0, quando o ômega é igual a 0, né, o J ômega vai para cá, aí vai ficar 1 sobre 1, então ele tem ganho unitário para baixas frequências. E o ganho G de J ômega, ele tende a infinito quando o ômega tende a infinito. Então, é um filtro passa-baixo. Filtro passa-baixo. Então, vamos implementar ele lá no Octave. Octave, onde está tu? Está aqui. Espera. Muita janela aberta aqui, está me deixando bastante perdido. Vamos fechar algumas coisas aqui para facilitar a minha vida. Tchau. Achei, vem cá. Bom, gente, tem alguém reclamando aqui. Por enquanto não. Então, depois de fazer, especificar um numerador e um denominador, tá bom? Eu vou criar um sistema contínuo. Eu vou chamar de sys. Ele é uma função de transferência que envolve numerador e denominador. Quem tiver com MATLAB deve funcionar de imediato, tá bom? Alguém que estiver usando o Octave pode dar um erro, que é o que aconteceu no meu aqui, ó, tá bom? TF é uma função que pertence a um toolbox, a um conjunto de funções que não está instalada no meu Octave. Para carregar, eu preciso fazer uma série de etapas aqui. Então, quem tem Octave, gente, é só ter juízo e fazer o que as instruções dizem, ó. Rode essa linha aqui, ó, pkg load control. É isso que vocês vão fazer. Só o pessoal de Octave, hein? MATLAB não precisa. pkg load control. Se vocês instalaram o MATLAB completo, todo mundo deveria ter isso funcionando lindamente. Então, pkg load control. Depois de fazer isso, se vocês quiserem criar o sistema que tem esse numerador e esse denominador, deveria funcionar. E ele até mostra na tela para mim, ó o sistema que eu criei, tá bom? Ele tem exatamente essa cara. Então, vamos lá, deixa eu dar um clear all. O que eu fiz aqui foi isso daqui, ó. Criei um numerador, criei um denominador. Depois, no caso do Octave, eu tive que fazer essa carga aqui, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Comentário. Para Octave apenas. E aqui eu criei o sistema. Sys, numerador para o denominador. Vou capturar isso para mim. Vou fazer uma colinha aqui.
É isso que a gente está brincando nesse exato momento. Depois de fazer essa função de transferência desse jeito, o que eu vou fazer é alimentar ela com aquele vetor que a gente fez de x de t. Só que, desculpa, esse vetor, ele é um vetor de amostras, né? Ó, se eu pegar aqui, ó, x... Ih, eu apaguei o meu x. Então vamos lá, vamos reconstituir o meu x aqui de novo. X... Ah, perdi o meu t também. Então vamos fazer o t de novo. T, x... Meu x é um monte de valores, valores numéricos do domínio do tempo real, né? Do domínio do tempo contínuo, é um valor numérico real, não é complexo nada. Então, eu vou alimentar aquela função de transferência sys aqui, tá bom? Colocando aquelas amostras como se fosse um tempo contínuo. Para isso a gente faz uso de um comando no MATLAB no Octave que chama lsim, tá bom? De simulação, tá bom? E o lsim, ele... cadê a linha de comando dele? Tá bom? Ele pega um sistema, um vetor de entradas, eu tenho que falar para ele qual que é o intervalo entre as amostras, tá bom? Para ele não fazer burrada, ele precisa saber como foi a amostragem daqui, tá bom? Para produzir uma saída. Então, vamos lá, o que a gente faz aqui é isso aqui, fazer o bendito de uma saída vai ser igual o sistema que eu já tenho, o vetor de entradas e o vetor de tempos. Tá bom? Simples assim. Vamos ver se isso vai dar certo. Tchan. Pensa na vida. Se você não botar em ponto e vírgula no final, ele cospe no console como ele fez agora para mim, tá bom? Então, se tudo deu certo, é isso que deveria ter acontecido para vocês. Você ter agora mais um vetor. Então, agora vamos plotar todo mundo junto e ver o que aconteceu. Plot tempo, vírgula x, tá bom? Eu vou querer plotar esses caras aqui na cor azul, blue, e depois eu vou fazer t, vírgula y, e eu vou querer colocar esses caras na cor vermelha, red, tá bom? Dá para colocar ponto, outras coisas. Então, vamos ver o que acontece. Cadê você, gráfico? Olha que coisa interessante, pessoal. Esse filtro, tá bom? O que ele fez com o meu sinal original? O sinal era azul, tá bom? Se tornou sinal vermelho. Notem duas coisas. A fundamental, ela está presente. O que vocês acham aí? A onda fundamental, que desenha mais ou menos o formato predominante da onda azul, tem o serrilhadinho aqui da harmônica, tá bom? Mas está presente no sinal? Olha, o vermelho também está chacoalhando, na mesma frequência do outro. Está um pouco atrasado. Essa é a primeira coisa que a gente vai analisar. O resultado desse filtro que a gente fez, de uma forma bastante ingênua, sem usar ainda um polinômio de Butterworth correto, colocado na frequência de corte certinha, ele fez o papel que deveria, ele filtrou. A componente de alta frequência que chacoalha o sinal sumiu. Vamos lá, vou até pegar isso daqui para a gente analisar textualmente. Tá, uma outra folha aqui, vou entrar você, eu vou pegar esse gráfico aqui e analisar ele com detalhes. Porque a aula está praticamente acabando, inclusive. Vamos pra cá. Vamos interpretar isso daqui, analisar bonitinho. Isso daqui é o tal do X, tá bom? É o meu vetor de entrada, tá bom? Como eu te falei para vocês, é um monte de amostrazinhas. Aqui tem um monte de amostras pequenininhas tão juntapostas que a gente tem a impressão que isso realmente é um sinal contínuo. Mas é uma farsa. Depois a gente vai entender isso. E esse aqui é o Y. O Y também com muitas amostras, o Y de T. Então, eles foram submetidos àquele filtro lá. O G está aqui, o X entrou, saiu o Y, tá bom? E vamos lá. Primeira coisa, a fundamental. A fundamental, ela deve estar contida aqui dentro, ó. Ela vou até colocar em azul. A fundamental original, ela está aqui, ó. Então, vem para cá. Deixa eu fazer melhor. Vem para cá. Tá bom? Tá aqui.
e assim por diante. A fundamental tá aqui, ó, só que ela tá esquisita, né? Primeira coisa, vamos pensar o seguinte, vou fazer um eixo de tempo aqui. Vou fazer um eixo de outra cor, talvez preto. Um eixo de tempo aqui no 0. A frequência está preservada da fundamental? Pelo jeito sim, ó. O que eu quero dizer? Esse cara cruzava o 0 por aqui, tá bom? Na descida, ele está cruzando aqui, tá bom? Depois, ele subia aqui, subiu aqui. Depois, desceu aqui, desceu aqui. A fundamental está aí, só que ela está atrasada. Enquanto que essa onda já chegou aqui embaixo, essa aqui ainda vai demorar um certo tempo para chegar aqui, ó. Então, ó, esse aqui é um dos efeitos colaterais da gente usar filtros para filtrar o nosso sinal. O sinal foi filtrado? Foi. Componente de alta frequência sumiu. Mas olha o atraso. Não é pouca coisa. É quase 90 graus aqui, pessoal. Ó, 90 graus seria justamente bem aqui nesse cruzamento. É até um pouco mais do que 90 graus. Então, esse é o nosso primeira constatação. Segunda constatação. Vocês conseguem notar a presença do sinal de alta frequência no sinal vermelho? O que vocês acham? Se vocês fossem donos do sinal vermelho, vocês podiam dizer que ele é puramente senoidal? Vou dar um zoom aqui nele, ó. O sinal está aí. A distorção ainda está, mas ela é, exatamente, ela não é puramente senoidal. Como eu disse para vocês, o filtro, ele atenua de alguma coisa, mas ele não é perfeito, ele não atenua tudo das componentes que estão na faixa de rejeição. Ele tira um valor que a gente especifica, uma certa atenuação mínima desejável, tá bom? Então, aqui a gente pode perceber, minuciosamente, existe ainda componentes de alta frequência, tá bom? Então, vamos até capturar isso daqui para a gente só fazer uma hora da verdade. Esse cara aqui, tá bom? Ele contém as componentes de alta frequência. Tá? Essa distorção aqui, eu esperava ter um sinal puramente senoidal. Essa distorção para cá, tá bom? Essa coisa aqui é um pouco da componente. Então, a filtragem não é perfeita. Então, vamos lá, vamos fechar um pouco do que a gente fez hoje. A gente vai começar a trabalhar com ferramentas de simulação e de design de filtros, tá legal? Para a aula que vem, a gente poderia todo mundo trabalhar no MATLAB, mas dá para trabalhar ainda no Octave também, tá bom? Dá para fazer um bem bolado aí. Mas na aula S12, não S11, S12, eu preciso que todo mundo já tenha MATLAB, então se preparem para isso. Pessoal, a gente viu que um filtro faz um determinado trabalho, ele tem uma especificação, tem uma implementação. A última coisa que faltou 16:42. Eu não falei para vocês da implementação. Então, vou fechar a aula de hoje com isso, tá bom? Vocês não vão ter mais nada para fazer para cá, você tem que se preocupar com o projeto em si. A última parte de design de filtros, tá bom? Ela que é criar o circuito digital, a gente normalmente usa coisas que já estão disponíveis pelos fabricantes. Então, ó, Analog Filter Design, só para vocês terem uma ideia, estou surfando com vocês. Tem ferramentas de vários fabricantes. Um é Analog Devices, um outro fabricante aqui importante, quer ver? Maxim, quer ver? A Texas Instruments também, ó, TI.com. Cada um deles tem um sistema de design de filtros analógicos. Eu vou entrar num deles para a gente ver como funciona. Wizard de filtros. Eu aceito. Olha só que interessante. Ele está oferecendo para mim umas alternativas. Posso desenhar um filtro. Eu quero passa baixa. Aqui, olha, justamente, aqui é a resposta em ganho, né? Não é a resposta em atenuação. Então ele está falando assim, na frequência de corte, qual que é as coisas que você quer? Vamos colocar alguma coisa que a gente estava trabalhando, ó, 210 Hz aqui com 3 dB. Então, essa é a frequência da faixa de passagem máxima que eu queria e a atenuação máxima que eu suporto, tá bom? E depois eu quero 72 dB, tá bom? E eu não quero no 210, eu quero no 420 Hz. Opa, olha só.
Nenhuma solução de filtro foi encontrada com uma ordem menor do que 10. Ou seja, esse filtro que eu estava... Por isso que eu falei, essa minha especificação lá não estava muito boa. Eu estava pedindo um filtro leonino lá, que é muito grande. Então vamos relaxar um pouco a minha especificação. Tá? O que significa filtro de ordem 10? Muitos componentes, mas tanto componente para colocar, gente, que vocês vão ficar soldando amp-op, resistor e capacitor até o fim da vida, tá bom? Normalmente cada amp-op tem em torno de 6 ou 7 resistores e capacitores associados. E ordem normalmente dá a quantidade de amp-ops. Tem alguns poucos amp-ops que tem mais de um por CI, tá bom? Mas é muita coisa. E é muito lugar para dar problema também, tá bom? Quanto mais componentes eletrônicos, mais complexo é o meu sistema. Então vamos relaxar. 72 dB para, por exemplo, 45 dB. Tá bom? Vamos ver o que acontece. Opa, 45 dB já é viável de fazer. Então, olha só, ele já criou para mim a especificação do filtro, tá bom? Eu posso até colocar aqui ó, o tipo de resposta do filtro. Se eu colocar aqui no meio, ele vai usar Butterworth. Se eu colocar aqui para cima, ele usa filtro de Bessel, que é uma outra família que eu não mostrei. Colocar para baixo, ele usa Chebyshev. Eu quero Butterworth. Como eu falei para vocês, 9 de cada 10 estrelas de cinema usam Butterworth. Depois de especificar, você vai escolher componente. E aí vem a coisa que cada fabricante, por isso que cada fabricante tem interesse. Usa o meu CI. Ele está sugerindo aqui o OP281, depende da tensão de alimentação. Então, vou colocar aqui, ó, a minha tensão de alimentação ela só tem 3,3 volts. Eu não tenho tensão negativa, vou ter tensão zero. Olha, já está escolhendo outro componente, eu escolhi o LTC não sei o que lá. E ó, já desenhou o circuito para mim. Isso aqui eu posso levar num simulador como o Spice, como o Tina, e ele vai funcionar de fato como um filtro passa-baixa. Mas olha a coisa interessante que eu falei para vocês. Ele já está analisando para mim as tolerâncias, tá bom? Por causa dos capacitores e resistores não serem perfeitos, o que acontece com o circuito, tá bom? E a resposta dele. Olha que interessante. Peraí, deixa ele pensar. Essa aqui é a resposta da função de transferência. Olha só, para baixas frequências, até os 210 Hz, está mais ou menos se comportando bem, mas olha só, essa nuvenzinha azul é por causa da incerteza dos componentes. E o mais interessante de tudo é que para altas frequências, tá bom? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Poxa, Prof. Perini, isso aqui era para ser um filtro passa-baixa, mas lá para altíssimas frequências ele está amplificando. Gente, esses são os problemas de você ter filtros com muitos estágios. Tem alguns efeitos por causa de indutâncias parasitas, um monte de questões de layout que fazem com que o filtro para altas frequências não seja passa baixa. Ele pode ser um amplificador de altas frequências, tá bom? Então, ele pode não se prestar para tudo, tá legal? É por isso que esse processo é interativo e precisa de bastante cuidado no design. Tudo bem? Então, turma, na próxima aula a gente continua daqui. Eu vou partir de uma especificação melhor com vocês e vamos usar praticamente o Octave ou o MATLAB desde o início da aula. No final da aula a gente vai estar mexendo com digitalização e na outra aula em seguida a gente deve mexer com simulação. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Então, turma, foi um prazer tê-los aqui hoje comigo. Espero aí ter notícias a respeito de avaliações, testes, provas em breve, porque também ninguém merece ter que fazer 10 provas no final de um semestre para poder ser aprovado nas disciplinas da graduação. Então, qualquer dúvida, por favor, não hesitem. Adriano, você falou que ia adiar as entregas, tem ideia para quanto? Então é o seguinte, ó, eu pelo menos adio 10 dias, tá bom? Então, eu vou pegar lá a data que está lá de vencimento e vou chutar 10 dias para frente, tudo bem? E quando chegar esses 10 dias, a gente negocia de novo. Beleza? Professor, Liga. só uma dúvida. Quando o senhor falou da atenuação antes de trabalhar com MATLAB, então a fórmula lá ficou como? Menos 20 log do ganho? Então, é isso que eu fiz de burrada. Tava faltando menos antes, né? Por isso que aí o ganho fica positivo. Sim, exatamente. Menos 20, log do ganho é para o cálculo da atenuação ficar correto. Zé, eu vou revisar esse material e ver o quanto que eu matei de desgosto a algum engenheiro no processo, tá bom? Beleza. Isso aqui era para ter batido o sinalzinho certinho.
Então, deixa eu revisar isso daqui. Eu até mando para vocês em PDF o mais rápido possível, alguma coisa revisada, e na hora que vem a gente retoma daqui. Tudo bem? Beleza, professor, obrigado. Valeu, gente. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau, turma. Se cuidem. Isolamento, máscara. Cuidem das pessoas que vocês têm apreço. Tchau, tchau, pessoal.